povo desperto, eu sou a Renata Pereira, sou terapeuta holística e está começando mais uma Maestria Quântica. Solta a vinheta! Hoje é sexta-feira, é mais um dia de estudo de casos. Vamos ver o que o pessoal está entendendo aí do estudo das mandalas. A gente está ainda na mandala de 3 cartas. Vamos explorar bastante essa mandala para a gente conseguir entender a energia do que está do que tá regendo, né? A pergunta que a gente fez, o momento e tal. E como sempre, eu trago um estudo de uma aluna para a gente poder entender o olhar dela para essa mandala. Então a mandala vai estar por aqui, tá? E a pergunta foi sobre trabalho, tá? A pessoa para quem ela jogou a carta passou por uma situação difícil no trabalho e quer saber como será daqui para frente. E o aluno disse o seguinte: carta 14, a carta do passado, que a pessoa foi vítima de falsidade por alguém da empresa. A carta 9, que é a carta do presente, diz o seguinte: parece que a pessoa que é superior a ela na empresa ou dono tem uma relação antiga, ela não entendeu muito bem, tá? Ela não conseguiu entender o que essa carta no presente quis dizer. E a carta do futuro, carta 33, diz que esse trabalho proporcionará bons frutos materiais e que vai depender da pessoa saber como lidar com as prioridades financeiras. Então vamos lá. A carta do passado é a carta da raposa. A carta da raposa não fala de falsidade. A carta que fala de falsidade é a carta do urso. A carta da raposa, ela fala de camuflagem, de caírem as máscaras das situações. Então, essa dificuldade pela qual essa pessoa passou no trabalho é porque as máscaras caíram. E a gente aqui não sabe de quem são essas máscaras, se é do próprio assistido, se são de outras pessoas da equipe, do trabalho, tá? Mas que as máscaras caíram. E isso causou a dificuldade. E também uma certa paralisação nesse trabalho. As coisas ficaram meio que em suspenso para ver o que isso ia dar, aonde ia chegar, tá? A carta do presente, que eu assisti, que o meu aluno não soube interpretar bem, vamos lá. Essa carta 9 é uma carta que fala de tempo passado, tá? Mas fala também de amadurecimento. Então, vamos lá. Essa situação que aconteceu, das máscaras caírem, de tudo ficar meio que em suspenso nesse trabalho, as coisas ainda estão meio que esperando para ver o que é de verdade naquilo ali, está servindo para um processo de amadurecimento desse assistido, desse consulente, tá? Que é um período importante para ele. Se é de amadurecimento, ele está revendo as condições do que aconteceu. Por que ele se colocou naquela situação? Que máscaras foram essas que caíram, né? Então, tudo isso, todo esse acontecimento, todo esse caos, essa paralisação, né, no trabalho, está trazendo, sim, um período de amadurecimento. O amadurecimento, muitas vezes, ele vem pela dor. Muitas vezes, né? E é o que a gente está vendo aqui. Está trazendo um amadurecimento. E o futuro? O futuro, a carta 33, é uma carta de solução, tá? A situação, ela vai se reorganizar, tá? As coisas vão voltar a entrar nos eixos, mas é preciso que esse amadurecimento aconteça agora no presente. Porque o futuro, ele é resultado do que acontece no presente. Se você quer chegar realmente à solução do que está aqui no futuro, né, que é resolver toda essa questão do trabalho e você voltar a ter uma vida normal no seu ambiente de trabalho, com projeção, inclusive, você tem que passar por esse processo de amadurecimento, de rever tudo que foi feito, de crescer e de aprender com o que aconteceu e mostrar que aprendeu e mostrar que amadureceu.
É essa energia, é essa a mensagem do baralho, tá? Que as máscaras caíram, que a situação tá em suspenso, mas que você está passando, você, consulente, né, no caso, está passando por um período de amadurecimento com tudo isso, para que depois disso tudo, você consiga, sim, retomar a sua vida de uma forma positiva. As coisas vão ser solucionadas, sim. Se está preocupado em ser mandado embora, não vejo corte. Você vê que não tem corte, tem uma carta de solução, né? Que as coisas vão se resolver, embora elas tenham entrado num processo de paralisação, de suspensão, né? Mas elas vão se resolver. Mas é importantíssimo, primordial que você passe por esse processo de autoanálise, de autoconhecimento, de crescimento, de amadurecimento, para que você consiga realmente sair dessa situação da melhor forma possível. Essa é a mensagem do baralho. Vocês entendem o quanto é importante analisar o que veio do passado, as cartas, trazer a realidade da carta para dentro da energia da mandala. Se a gente está falando de trabalho, não cabe aqui, por exemplo, um outro significado que poderia ser dessa carta, algo mais espiritual. Não cabe. Então, a gente tem que trazer dentro das possibilidades que a gente já viu lá no significado das cartas, o que melhor se encaixa. O que melhor conversa com as outras cartas, porque as três cartas, elas se falam. Você não deve juntar todas as cartas numa única leitura, como se fosse um único momento, porque você precisa entender essas passagens, né? Então, mas elas têm, é uma historinha com princípio, meio e fim. Princípio, como você chegou na questão, né? Meio é a questão em si, o que você está vivendo agora. E o fim é o futuro próximo, é o que você vai vivenciar ou não, de acordo com o que tá, com o padrão que está sendo mostrado aqui pra gente, né? Se é um padrão negativo, você tem condições de mudar a realidade quando você altera esse padrão. Quando você entende a forma como você está se colocando e você consegue se colocar de uma forma diferente, mais produtiva. Você consegue alterar uma previsão de futuro não tão legal, não tão bacana, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários. Até a próxima sexta-feira com o nosso estudo de casos. Beijo!